Bem-vindos à aula 19 de MA 091 Matemática Básica. Essa aula trata do traçado de gráfico de equações e, na primeira parte, veremos o que são coordenadas e como desenhar pares ordenados no plano cartesiano. Em matemática, a palavra par tem o mesmo sentido que ela tem, em geral, em português. Um par é um conjunto com dois elementos. Entretanto, em geral, não estamos interessados em pares simplesmente, mas em pares ordenados, que são pares nos quais a ordem dos elementos é importante. Em matemática, esses pares ordenados são representados sempre da mesma forma. Abre parênteses, dois valores numéricos separados por vírgula, ponto e vírgula, e fecha parênteses. Tomemos um exemplo muito simples associado aos dados da família Tavares. A família Tavares é formada por 4 pessoas, Jorge, Lúcia, Caio e Marina, cada uma delas com uma altura e um peso. Se quisermos registrar essas duas características dos membros da família Tavares, podemos usar pares ordenados. Aqui na nossa aula, esses pares ordenados terão a forma altura, vírgula, peso. Isso significa que os dados de Jorge serão formados pelos números 1 e 80 e 75. Aqui aparece, então, o par ordenado associado a Jorge. Observe, entretanto, que este par ordenado não pode ter seus elementos invertidos. Assim, 1 e 80, ponto e vírgula, 75 é diferente de 75, ponto e vírgula, 1,80. Repare que estamos usando o ponto e vírgula neste exemplo para separar os dois elementos do par ordenado, para que não haja confusão com a vírgula decimal. Os pares ordenados têm uma representação geométrica muito simples que é obtida usando o que se chama de plano cartesiano. Esse plano tem dois eixos perpendiculares que se cruzam no zero, que é chamado de origem. Repare que há um eixo vertical e um eixo horizontal, e esses eixos são perpendiculares. Como vimos, um par ordenado tem a forma x, y. Um dos pares ordenados que estamos usando aqui é o par 1, 2. Observe, então, neste caso, que x vale 1 e que y vale 2. A coordenada x de um par ordenado é representada sobre o eixo horizontal. Observe que este eixo está identificado pela letra x. Já a segunda variável, a variável y, é apresentada no eixo vertical. Observe aqui, então, a variável y associada a esse eixo. No eixo horizontal, os valores aumentam da esquerda para a direita. Então, temos menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Já no eixo vertical, os valores crescem de baixo para cima. Observem aqui, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Este aqui é o ponto de coordenadas 1, 2. Ou seja, a coordenada x vale 1. Observe que essa coordenada é obtida traçando-se um segmento de reta vertical que parte do número 1 sobre o eixo x. E a coordenada y é obtida a partir do eixo vertical, traçando-se uma reta horizontal que passa pela coordenada desejada, que neste caso é 2. Então, este ponto 1, 2 é o ponto associado à coordenada 1 sobre o eixo x e à coordenada 2 sobre o eixo y. Como dissemos, cada par ordenado tem uma única representação sobre o plano cartesiano. Observe, então, que o par menos 3, 1, que é descrito por este ponto, tem uma representação diferente do par 1 menos 3, que é obtido invertendo-se as coordenadas e que é representado por este ponto aqui embaixo. É por isso que dizemos que os pares devem ser ordenados, ou seja, que a ordem das coordenadas é importante, porque cada par tem uma única representação no plano. Repare também que o plano cartesiano foi dividido em 4 partes em função da posição do ponto com relação aos eixos x e y. Temos aqui, então, a primeira parte que é chamada de primeiro quadrante,
uma segunda parte que é chamada de segundo quadrante, um terceiro quadrante e um quarto quadrante. Em cada um desses quadrantes, as coordenadas x e y têm sinais específicos. No primeiro quadrante, tanto x como y têm sinal positivo. No segundo quadrante, y é positivo, x é negativo. No terceiro quadrante, as duas variáveis são negativas. E no quarto quadrante, x é positivo e y é negativo. Cabe ressaltar, finalmente, que os eixos continuam indefinidamente nos dois sentidos. Assim como o x pode assumir qualquer valor real, o eixo horizontal continua indefinidamente para a direita e para a esquerda. Da mesma forma, o eixo vertical continua indefinidamente para baixo e para cima. Exibimos nesta figura, portanto, apenas uma pequena janela que contém alguns pontos que formam o plano cartesiano. Outros pontos podem exigir uma janela diferente. Como exemplo, vamos desenhar no plano cartesiano os pares ordenados que representam a idade e a altura de bebês do sexo feminino. Descobrimos em uma tabela da Organização Mundial da Saúde, o OMS, que bebês femininos com 0 ano de idade costumam ter 49 centímetros de altura. Então, podemos associar a esses bebês o par ordenado 0,49. Observem que a primeira coordenada é sempre a que fornece a idade e a segunda fornece a altura. Observe também que a unidade é muito importante neste caso. Pois bem, para bebês de 3 meses de idade, a altura média é de 60 centímetros. Assim, temos um segundo par ordenado, que é o par 3,60. Da mesma forma, temos pares ordenados para idades de 6 meses, 9, 12, 15 e assim por diante, de tal maneira que, para 24 meses, temos o par 24,86, indicando que bebês de 24 meses de idade costumam ter 86 centímetros de altura se esses bebês são do sexo feminino. De posse dessas informações sobre a idade e a altura de bebês do sexo feminino, podemos desenhar sobre o plano cartesiano os pares ordenados associados. Observe que, neste caso, todos os valores da idade são positivos, o mesmo acontecendo com os valores da altura. Sendo assim, a nossa janela do plano cartesiano irá conter apenas pontos do primeiro quadrante. Aqui estão os nossos pontos. Note que no eixo horizontal representamos a idade, que aqui é indicada pela letra T e que é dada em meses. Note também que só é necessário desenhar as idades entre 0 e 24 meses. Já no eixo vertical, indicamos a altura dos bebês em centímetros e note que neste eixo representamos apenas os números entre 0 e 90. Para facilitar o nosso trabalho, desenhamos também um quadriculado no primeiro quadrante, o que nos permite encontrar com precisão a posição dos pares ordenados. Cada um dos pontos vermelhos do gráfico representa um par ordenado particular. Este terceiro ponto, por exemplo, representa o par ordenado no qual a coordenada horizontal, que neste caso é t, vale 6, e a coordenada vertical, que neste caso se chama a, vale 66. Naturalmente, este é o terceiro par ordenado da nossa tabela. Vejamos qual é o ponto que representa o sétimo par ordenado, indicado pela coordenada horizontal 18 e pela coordenada vertical 81. Nesse caso, então, tomamos aqui o ponto 18 sobre o eixo horizontal, traçamos um segmento de reta vertical e, em seguida, pegamos o valor 81 no eixo vertical e traçamos um segmento de reta horizontal. A interseção desses dois segmentos fornecerá o ponto associado ao par ordenado. Fazendo isso com todos os 9 pares, observamos no gráfico facilmente como se dá o crescimento dos bebês do sexo feminino entre 0 e 24 meses de idade.